Olá, seja bem-vindo ao podcast 6 e meia. Eu sou Rafael Godoy e se você ainda não nos acompanha, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer tudo aquilo que você já sabe para que você possa receber o vídeo em primeira mão, né? Sempre que sair vídeos novos, também ajudar o crescimento desse canal. Se você quer apenas ouvir os episódios, também dá. Aqui na descrição desse vídeo tem as plataformas onde esse programa também estará disponível. E cara, preciso de você, nos ajude aí para compartilhar pro programa para que muito mais gente possa acompanhar, tá? No programa de hoje, eu trouxe um amigo meu, conheci muito jovem, ele se tornou também pastor muito jovem, aos 19 anos de idade, foi fazer missões no Peru. Ele conta um pouco da vida dele, como foi fazer a missão por lá, o que aconteceu, e também fizemos alguns tipos de abordagem bem momentâneas, como por exemplo, será se as igrejas são serviços essenciais para ficarem abertas durante as fases mais rígidas da pandemia? Bom, ele vai dar a sua opinião sobre isso, então não se esqueça, deixe seu like aí, ative o sininho, se inscreva, acompanhe novos vídeos e claro, não perca esse, vai começar já, acompanha aí ó. A gente vai começar vamos voltar um tempo aí, um túnel do tempo, né? E aí, eu acho que bem na parte ali onde a gente se conhece, né? Eu acho que você tinha ali, ó, acho uns 18, 19 anos, É, basicamente, né? Essa idade ali, né? é. E aí, dentro das nossas conversas, da nossa última conversa até, você falou que foi bem nessa idade ali, né? De 19 anos que você vira pastor da igreja, começa a assumir a igreja Assembleia de Deus Belém, né? Se eu não me engano, que era É. o... E aí, a pergunta é, você está ali na flor da idade, né? Naquele momento que normalmente o jovem está querendo se descobrir o mundo, descobrir outras coisas, né? E aí, como é que é um jovem de 19 anos estar à frente de uma igreja, movimentando pessoas em prol da fé, né? Como que é um baque isso para um jovem? Como que é isso? O que você sentiu? Legal. Começa já? Bora lá. Legal. Eu venho de uma família de pastores, né? Eu sou neto de pastor e o meu pai era pastor. Porém, eu tenho alguns conceitos hoje com respeito à fé um pouco diferente daquela época. É certo que a idade ela vai nos levando a um amadurecimento, vai nos ajudando, orientando. Mas pelo fato de eu ser de famílias de pastor, né, não quer dizer que, como qualquer jovem ou adolescente, ele não tem oportunidade, através das amizades, escolas, de também participar o que nós chamamos do que o mundo oferece, né? Uhum. Então, eu com 12 anos de idade, eu meio que fumava escondido, aí estava na igreja lá, né, na escola dominical, tudo Ele participando, mas tinha minhas tá no, amizades. tá, E mas não tá, né? daí também, naquela época, conhecia, minha geração era a cola, né? Toda essa questão. Então, 12, 13 anos. E estava aí, meu pai, não, você tem que estar na igreja e tal. E ele nunca soube disso daí, né? Então, aí dos 12 aos 15 anos de idade, foi um pouco conturbado, né? Um pouco conturbado. Graças a Deus, não me aprofundei muito nessa questão, porque eu era uma pessoa que, quando entrava numa coisa, entrava de cabeça. Então, acho que Deus, por sua graça e misericórdia, até me sustentou não conhecer muito a fundo, senão não sei se eu estaria aqui. Embora, a um ponto de vista teológico, né? E eu estaria aqui. Bom, não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas, então, o que acontece? Existe algo que eu chamo de vocação. Isso tanto no quesito profissional como naquilo que eu creio espiritual. Todos nós temos uma tendência, alguma coisa desde criança que nos leva, que nos chama a atenção, né? Nos chama a atenção. O moleque, quando cresce, ele tem algumas facilidades para desenhar e, de repente, um dia ele vai ser um desenhista profissional, alguma coisa, o outro lidar com pessoas. Então, a questão da vocação, eu entendo que ela existe no quesito de igreja, no lado espiritual, e eu sempre fui aquela pessoa
imã, não sei se no português fala imã ou imã, né? Atrai pessoas, seja para Imã. coisas boas ou para as coisas ruins. Era na escola, era onde eu trabalhava de pacoteiro, lá no Santa Lúcia, no mercado, lá. Então, é imã, né? E toda essa questão, chega um momento de 16, entrando nos 17 anos de idade, eu vi que se eu continuasse do jeito que estava, não. Meu pai era muito vivo, começou a observar que alguns comportamentos e amizades minhas, ela não estava legal. Foi quando ele começou a me envolver mais e eu me envolvi na igreja. Depois ali em Campo Limpo Paulista, num bairro Santa Lúcia, eu me envolvi com jovens ali da igreja. Ali tinha uma região do Guanciale, um lugar chamado lá Buraco Quente, não sei se era o nome do bairro ou era a fama ali do bairro, algumas Era a amizades. fama dele ali. E eu tive alguns amigos dali e alguns amigos também começou a ir na igreja, começou a se entregar a sua vida a Cristo, começou a mudar de vida, né? Outro dia, domingo, uma pessoa estava na live, né? Uma pessoa daquela época me contactou e tal, e era da nossa mesma época, geração. Então, foi quando eu comecei a me envolver. Passou um tempo, o pastor local ali na época já me colocou como, claro, passa pelo processo, né? Nós temos na igreja o batismo nas águas e tal, e logo ele me colocou eu como líder de jovens. Líder de jovens, comecei a trabalhar com a meninada daquela região, eu tinha alguma identificação pelo fato de algumas amizades e a vida que eu tinha levado antes. Foi quando eu fui para o Butujuru, e logo no Butujuru, né, fui líder de jovens ali no Santa Lúcia, meu pai pastoreava a igreja de Butujuru, e ele falou, vem cooperar comigo. Logo ali eu comecei a trabalhar e ele me colocou como pastor. Quando ele saiu, né, o pastor regional, que nós chamamos, o pastor presidente local ali na cidade, falou, eu tenho uma pessoa que eu quero deixar responsável da igreja, é o Alex. E aí meu pai falou, olha, é o meu filho, né? Se eu falar para o senhor não coloca ou coloca, né? Mas dá uma oportunidade. Mas, Rafa, nós temos uma hierarquia. Como eu falei hoje, na minha visão, ela é um pouquinho... Não estou falando diferente da questão do passado. Se nós observar, eu acho que essa não é a ideia do papo aqui, mas se nós observar no meio cristão, meio evangélico, existe algumas linhas teológicas e maneira que trabalha na sua hierarquia de igreja diferente. A Assembleia de Deus, ela maiormente trabalha dessa forma. Meio que os pastores observam aquele que tem a vocação, vai dando oportunidade, coloca o camarada, não, você vai cuidar aí do evangelismo, vai entregar folhetim, vai nas bocadas, você vai cuidar dessa área aqui. É meio que vai envolvendo a meninada, os jovens, ou não somente os jovens, né? E meio que nessa hierarquia, né? Nós temos cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Nessa hierarquia, ela vai se envolvendo. Embora hoje mudou, para a pessoa ser um pastor, ela tem que ter alguns requisitos teológicos, toda essa questão. Naquele tempo não era tanto assim. Então eu fui pastorear uma igreja, né? Ser pastor local, mas na hierarquia eu não era pastor, eu era um cooperador, eu não era nem um diácono, né? Nenhum diácono, mas já tinha a responsabilidade de pastorear. Para falar bem a verdade, era um negócio meio de louco. Hoje eu olho assim para trás, era uma aventura, né? Aquela questão que eu falei no começo. Quando eu entrava em alguma situação, entrava de cabeça, ou seja, para as coisas boas ou para as coisas ruins. Então, eu me lembro muito bem, eu tinha recentemente 19 anos de idade, eu fiquei responsável ali da igreja no Butujuru, andava tudo quanto é lugar, cara. Chegava de sabadão e domingão, eu gastava todas as minhas energias ali, subia morro e rua e tal e tal. Aqui onde eu moro é tudo plano, né? E hoje eu lembro, né? Como que era aí a nossa região. Eu andava e entrava nas bocadas e conversava com os manos, toda aquela energia. Então isso foi muito bom, né? Por outro lado, dizer que eu estava preparado, como eu vejo hoje
no meu ponto de vista, para uma pessoa chegar a ser um pastor, um líder, não estava, né? Mas, é assim, algumas coisas que eu tive comigo. Não, eu não quero namorar, eu fui solteiro, também não colocam solteiro, né? Foi dada uma oportunidade para mim, mas eles não colocam uma pessoa solteira na frente de uma igreja. Mas por quê? Por que que não coloca? Tipo, um Olha, solteiro pode dar problema? É isso? olha, nós não somos seres espirituais, né? Super-homens cheios de poder. Então, veja bem, eu sempre uso uma ilustração a respeito de. Eu morei na selva peruana e tem uma árvore que chama castanha, eu acho que no Brasil é o mesmo nome. Ela é enorme, ela é um monstro. Então, quando derruba uma castanha, ela faz uma destruição total, entendeu? Então, veja assim, um líder, seja ele de uma igreja pequena, lá no Butujuru, quando eu comecei, eu acho que era 40 ou 50 pessoas, ou de uma igreja grande, se alguma coisa acontece com ele no quesito moral, o escândalo, isso não só para a organização, né, mas as pessoas, às vezes, puxa, esse cara era um cara legal, olha o que aconteceu com ele. Então, evita, né? Embora há casos específicos, aí depende do compromisso. Eu, particularmente, eu falei, não, enquanto eu estiver na frente desse trabalho, na responsabilidade, eu não quero namorar nenhuma irmã da igreja, nenhuma moça, né? Porque eu quero me envolver aqui. Se dedicar, né? Se dedicar, né? Não que eu estava impedido, não é isso, né? Mas é toda uma questão. Então, a igreja, ela evita. Existem pastores solteiros, né? Mas na frente de igreja, ou um líder de jovens pode ser, mas na frente de um trabalho, há uma liderança de algumas organizações que evita. É claro que cada caso é um caso, né? Mas eu solteiro ali, e foi um momento que para mim eu tinha que ter. Senão, possa ser, né? Esse foi o momento onde eu me encontrei, né? Junto a vocação e o desejo que eu tinha de ver algumas mudanças, assim como Deus mudou a minha vida, de alguns amigos que alguns não deu certo, né? Perdi mesmo, perdi para o crack, perdi aí para a criminalidade, né? Mas, embora, como eu te disse, nasci num berço evangélico, né? Pai, pastor, filho, pastor, não quer dizer, é isso que eu sou contra, né? Que filho de crente, ele é crente, né? Então, isso é uma decisão ímpar, individual na vida de cada um. Esse é até um ponto. Tinha pressão ali? Você sentiu pressão por ser filho e neto de pastores? Tem uma pressão maior, tipo assim, olha lá, né? Olha fazendo errado. Tipo, seu pai não faz assim, né? Sua avó não faz assim. Tem. Eu imagino que Olha, deve ter, né? E muito mais. não, tem, porque, olha, veja bem, por isso que eu falo, hoje eu me adaptei muito bem fora, né, do país, e hoje eu teria dificuldade, por exemplo, de voltar ao Brasil, no meio evangélico brasileiro, né? Filho de pastor não tem nome. Qualquer coisa, nem filho, nem esposa de pastor. A esposa do pastor, o filho do pastor, entendeu? E Aham. todos nós somos seres humanos, cara. Entendeu? Também isso. Então, existe essa pressão. É, a pressão que as pessoas, filho do pastor, então esse não pode errar. Esse daqui não pode fumar porque o pai dele é pastor. Meu, se nós observar o quadro dos internos dentro dos presídios, então, são tudo netos e filhos de ou pastores ou evangélicos, né? Eu trabalhei dentro de presídio aqui no Peru, eu sei o que é isso, né? Então, há uma pressão. Por outro lado, depende também do berço familiar, né? Do equilíbrio que o pai... Meu pai falava, se você quiser entrar nisso aqui, vem comigo. Minha mãe falava, meu filho, cuidado, hein? Ó o seu pai. Então, não tinha aquela pressão dentro de casa. Você tem que ser. Coloca o terninho aí, a gravata, porque filho de pastor, pastorzinho. Não, meu pai sempre foi uma pessoa muito mente aberta, embora vem do sistema do meu avô, mais fechado, trabalharam com estrangeiros, quando os estrangeiros chegaram no Brasil, né? Um pouco ignorante algumas coisas. Meu pai também tinha isso, mas era mais mente aberta. Então, houve esse equilíbrio dentro de casa, entendeu? Entendi. E aos 19 anos ali, né? Eu acho que é De isso, né? 9 anos. Você ficou por quanto tempo ali? Eu fiquei no Butujuru como responsável, pastor, né? Eu acho que quase 2 anos e meio. E de lá, e como que é essa sua ida para o Peru? Foi logo ali, né, da sua saída de Botujuru? Você passou por outras igrejas antes de chegar ao Peru?
E qual foi o objetivo de ir para aí? Então, eu saí do Butujuru, e na época o pastor responsável, ele queria me levar para o Pau Arcado, um outro bairro que tem lá em Butujuru, em Campo Limpo, para o Pau Arcado. E naquele momento, meu pai estava se mudando para a cidade de Várzea Paulista, né? E aí eu falei, ó, pastor, eu estou mudando e tal. E na época ele não gostou muito, né? Até entendo ele. E quando eu cheguei em Várzea Paulista, tinha um pastor novo lá, e ele tinha já alguma visão missionária, né? Que nem todas as igrejas fazem missões nesse sentido. Fazem algumas, não assume uma responsabilidade 100%, ela assume uma responsabilidade, às vezes, em parcerias, aportando com finanças, e outras enviando, né? Outras. Então, essa igreja, esse pastor, ele tinha um projeto no Peru, era um projeto fantástico, ele era novo em Várzea, tinha uns 2 anos, em Várzea, e começou a implementar isso. E eu comecei a cooperar ali na Promeca, né? Eu morava na Promeca, e dali o pastor local da Promeca falou: olha, eu vou dar um cargo aí para você ser o líder de jovens. Começou a ver e tal, né? Sempre envolvido. Aí esse pastor geral, na época, ele falou assim: ó, não coloca o Alex em nada não, que eu quero colocar ele para pastorear uma igreja. Ele já pastoreou, é solteiro, mas ele já tem uma experiência. E eu fui lá na Vila Real. Me colocaram na Vila Real. Lá tem muitas igrejas, Assembleia de Deus, né? E colocaram eu lá num lugar onde ninguém queria ir. Várias pessoas já tinham, não, aí eu não posso. O local era perigoso, era um pouco delicado, e eu, como já tinha alguma familiaridade, falei, esse é meu mundo, né? É minha praia. Então, vamos lá. E fiquei lá. E essa igreja, ela já tinha uma visão mais assim, né? Era um pastor, ele faleceu ano passado, por causa do Covid, e ele era uma pessoa muito bem preparada, era um coronel reformado da polícia, tinha uma boa formação universitária. Então, ele tinha aquela visão que a meninada tinha que estudar. Então, ele falou: você tem que estudar sobre missões, você tem que estudar sobre teologia, ver a questão de idiomas, oratória, tudo quando tinha curso na igreja, ele me envolveu. Mas nunca me falou que tinha um projeto comigo de enviar fora do país. E eu fui trabalhar nessa igreja e um dia ele me chamou: Alex, eu tenho um propósito de enviar você fora do país, né? A igreja tem um trabalho missionário e tal, mas vai estudando, vai se preparando. Então, eu comecei pensar, né? Nossa, fora do país, como um monte de coisa. Então, eu estudei o básico aí no Brasil, na própria igreja ali de Várzea Paulista, tudo quanto era cursinho que tinha, né? Eu fazia. Hoje sou casado com a minha professora de espanhol, né? Quer dizer, uma outra história. Mas foi essa preparação até sair, né? Nessa época, eu galguei essa hierarquia que eu te menciono aqui. Eu cheguei a ser até presbítero na hierarquia, né? Cooperador, lá em Campo Limpo eu era cooperador. Lá em Várzea eu passei a ser diácono, né? Depois de um tempo, presbítero, né? E depois essa outra questão da nossa hierarquia já no campo missionário, né? Eu alcancei, entendeu? É mais ou menos um processo assim. E ali, tipo, aí no Peru você chegou, igual você falou você fez missões em presídios, né? Você já sabia disso? Olha, sei lá, você vai ali no presídio, você vai, na selva, igual você pontuou, né? Você já sabia, tipo, os locais que você iria percorrer? Ou não? Tipo, vai lá, vamos ver o que acontece e de lá a gente vai para um outro lugar. Tem meio que, tipo um planejamento mesmo. Não, você vai ficar 2 anos fazendo isso. Daqui 2 anos você vai mudar de lugar. Na verdade, hoje, eu não sei como é a questão do podcast, eu não sei nem aonde vai ser ouvida a entrevista aqui, né? Mas o alcance que ela tem, a abrangência que tem a questão. Mas hoje eu tenho um ponto de vista muito diferente com respeito a missões. Alguns pontos de vista eu vejo a igreja brasileira no âmbito geral, independente de denominação. Eu vejo uma igreja que tem um potencial muito grande, mas faz missões de uma forma totalmente equivocada. Se nós buscar a história das missões, o objetivo, né, é um pouco diferente do que é a realidade na igreja brasileira. Então, hoje eu sou convidado para dar palestras online e tal, mostrando um pouquinho
o desejo é incentivar as pessoas que façam missões, mas faz de uma forma que seja o máximo possível bíblica. Né? Então, naquele momento, nós temos lá uma base missionária, você vai ajudar lá o diretor. O que você vai ajudar? Primeiro, você vai estudar lá, né? O curso teológico, um pouco mais aprofundizado, você vai ter que aprender o idioma do espanhol e você vai ajudar local. Se você for melhorando, pegar bem o negócio, você pode ser um líder de jovens lá, quem sabe até ser um dirigente, nós chamamos, né? Que seria um pastor de congregação, de uma igreja local. Esse era o primeiro contato. Nunca imaginava que um dia eu ia trabalhar em todas as regiões do Peru. Hoje eu conheço mais o Peru do que o Brasil. Trabalhei naquele primeiro momento, era apoiando o Instituto Bíblico. Nós trabalhávamos, naquela época não tinha internet, não tinha YouTube, trabalhava na elaboração das apostilas teológicas, eu estudava, com o tempo comecei a dar aula de teologia, a evangelização local. Eu cheguei na Selva Sul Peruana, é um estado chamado Madre de Dios, fronteira com o Acre. Um lugar muito pobre, carente, um lugar onde não existia essa questão. Internet existia, lan house, né? Mas era uma coisa de louco. Então, trabalhei apoiando nesse sentido. Logo depois disso, eu comecei envolvendo e fui trabalhar com nativos, né? Uma comunidade nativa chamada Ecerras, mas é conhecida como comunidade nativa do inferno por causa do calor, é muito calor. E fui desenvolvendo, né? É meio que por isso que eu falo, hoje eu sou um pouquinho contra o sistema brasileiro. O Brasil, as igrejas brasileiras, ela às vezes faz missões como um desencargo de consciência. Não, tá na Bíblia, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Bom, nós só tá olhando para o nosso umbigo aqui, só tá aqui no nosso mundinho, temos que fazer alguma coisa. Então vamos enviar fulano e passou a fronteira, fala, já alcançamos aí o Peru. Que alcançou? Tem muitas igrejas brasileiras que ela pensa dessa forma. Então hoje eu penso diferente. Não estou dizendo que, quem sabe, era essa questão na igreja naquele momento. Havia um bom desejo do pastor, né? Mas eu acho que eu possa ser que ele foi usado para me enviar e eu sou usado para, quem sabe, reformular a questão do envio, né? Não só hoje a questão da igreja local, e como muitas outras igrejas também possa ser alcançada. Vamos ver um pouquinho melhor a questão missionária, né? Mas, então, aquele primeiro momento, eu pensei que só ia entregar folhetinho, e não era isso, e ajudar lá. Eu acho que eu pensava, vou sair com 1000 folhetinhos na mão, vou sair cedo, 5 horas da tarde, estou voltando, já entreguei tudo. Não, missões não é isso, né? Não é bem assim. Não, eu perguntei até porque é uma dúvida mesmo, né? Quando a gente fala de missão, a gente vê muitas pessoas, tipo, você vai para um determinado lugar, você vai entregar o folhetinho, igual você falou, né? Mas, tipo, mas tem os perrengues, né? Tipo, tem umas, né? Tipo, isso não isso não é falado, né? Enfim, imagino que não seja, né? Falar assim, lá não é difícil, lá não é fácil o negócio. Vai ser complicado, vai ser um período que você vai depender de muito das pessoas querendo te ouvir mesmo. Muitas vezes vai levar muita pedrada, né? É totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu cheguei no Peru com 24 anos de idade. Com 24 anos de idade, cheguei aqui e eu sou um cara bem família. Eu nunca passei um Natal longe dos meus pais. Então, em 2010, quando eu cheguei aqui, foi o primeiro Natal. Tudo muito simples, tá? Ainda, né? A selva, hoje não, hoje eu moro na capital, mas era uma base missionária, um quartinho onde moravam os missionários, eu acho que tinha 3x3, ou era 2,5 por 2,5, uma cama, um colchão, e nem espelho tinha. Aí eu comprei no mercado, um mercado modelo, que nós chamamos, aquele espelhinho que antigamente tinha, acho que tem ainda no Brasil aí, meio laranjinha assim a borda, era tudo que eu tinha, coloquei ali, não tinha nem guarda-roupa, nada, e foi o meu primeiro Natal. Eu olhava para aquele espelhinho e chorava. Falei, essa hora, os meus irmãos estão lá na mesa do meu pai. A minha mãe, todo Natal, ela fazia
algumas comidas típicas e fazia o pimentão cheio. Isso aí era um patrimônio, né, da nossa família. O pimentão cheio tem que ter Natal. Eu falei, meus irmãos estão comendo, eu estou aqui, meia-noite, chorava. Para ser sincero, eu me tornei uma pessoa insensível. Entendeu? Então tem um lado bom e um lado ruim que esse processo da missão ou morar fora do país, ele transforma você. Então, são situações, alguns choques culturais, psicológico, emocional, que você vai ter que enfrentar. Né? Aí eu volto lá onde eu comecei. É vocação. Hoje eu entendo, né? Exato. Hoje eu... Né? Mas se não fosse, eu não acho que não fosse, você teria desistido, né? Tipo, mas quando você nasce para aquilo, você enfrenta de o que for aí, né? E aí até eu entro agora em pontos dessa diferença mesmo de cultura, né? Se você sentiu esse impacto, imagino que tenha sentido, né? E qual foi os principais impactos culturais, econômicos que você sentiu nessa ida para o Peru? E já engatando, se você já teve oportunidade para voltar e você falou assim, não, vou ficar por aqui mesmo, aqui vai ser onde eu vou me estabelecer mesmo. Olha, Rafa, choque cultural, por mais que nós estamos aí na América Latina, às vezes as pessoas falam assim, o brasileiro, né? O português é igual ao espanhol. Não é. Não é. Nós falamos o portunhol e pensamos que já falamos o espanhol, né? Nós chegamos aqui, não, é tudo igual, somos parecidos. Então, existe o choque cultural. Aqui você não pode, por exemplo, principalmente na selva, né? Chegar na casa de uma pessoa, eu quando andava no Butujuru, andava que nem um louco fazer evangelismo, batia a palma, ô amigo e tal, aqui bater palma, você está chamando ele para briga, você entendeu? O brasileiro já é mais amigueiro, não sei como fala essa palavra em português, mais amigável, entra aí, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Que não, é uma questão cultural. Então, esse choque foi o primeiro impacto, né? Aquele carisma, aquele jeito brasileiro, que o brasileiro é jeitoso. O brasileiro, hoje eu conversei com um camarada lá em Santa Catarina, eu fiquei apaixonado. Nossa, irmão, que legal a atenção que o cara me deu. Então, é a cultura. Hoje já me adaptei aqui, já estou adaptado. Entendeu? O brasileiro, quando ele vai vender alguma coisa, ele oferece tudo, né? Para não falar outra palavra. Abre, né? Aqui não, o cara queria comprar, deixa eu ver aquele produto. Primeiro choque, você vai comprar? Não, deixa eu ver. Não, você vai comprar, eu te mostro. Se não for comprar, entendeu? Choque. Pô, esses caras tão loucos, não quer vender? Não, é cultura, né? É cultura. Eu sempre fui um cara meio nojento para comer. Eu falo que um dos milagres que Deus fez na minha vida foi comer. Hoje eu como pra caramba. Minha mãe fazia um bife lá com uma gordurinha lá, e eu, não quero, tem gordura. Bom, quando cheguei aqui, eu fiquei 6 meses sem comer carne, porque eu tinha nojo. Não é aquele açougue que tinha aí. É claro que eu estou falando aqui de uma realidade da selva e de 15 anos atrás, entendeu? Uhum. Hoje mudou muita coisa. Aqui não, era aquelas carnes penduradas, frango pendurado, sangue correndo no chão, cachorro. Cara, eu não comia nem a carne com gordura que minha mãe fazia lá, que fazia com toda higiene. Vou comer uma comida aqui, não vou comer mais nem a pau. Pô, então você passa fome, então. 6 meses sem comer carne. Aí um dia eu falei, Senhor, não aguento mais. Aí eu lembrei, né, que quando eu entrava numa situação, eu entrava de cabeça. Falei, vou ter que entrar de cabeça. Então são coisas que nós vamos aprendendo, né? E amadurecendo. Né? Então são situações. Choque cultural, econômico, naquela época, a nossa moeda valia muito bem. A igreja, ela dava uma ajuda só para mim comer. É um voto de renúncia. Eu tinha o desejo de fazer uma carreira universitária, tudo. Aqui não, você renuncia, você está afim de ir? Estou afim, ó. Então você vai ter uma ajuda. Naquela época, minha ajuda era, creio que em reais, era R$400, ó, para você comer. Por mês, só isso. Você não paga aluguel, você vai estar numa base missionária. Só que como o real valia quase 1 por 1, eu transformava em 800 soles. Hoje é o contrário. R$400 é 200 soles, né? Então, houve um choque cultural com as pessoas, econômico, tudo isso. É uma situação que nós temos que aprender a conviver diária, mas é a formação. É a formação. Hoje eu entendo que o camarada tomar a decisão, bom, continuo ou fico, ele precisa pelo menos 3 anos aqui. 3 anos. E eu falo para os mais jovens, quando chega
não faz comparação. É um grande erro nosso. Ah, lá era assim. Ah, lá eu faço assim. Ah, lá as pessoas aceitam assim. Meu, a missão é muito interessante. O evangelho ele está por cima das culturas. Mas o missionário ele não pode mudar a cultura do local desde que não vai confrontar com as questões morais dos nossos princípios bíblicos. Entendeu? Mas não vem fazer a cultura. Né? Nós não podemos mudar a cultura local. Então, tem muitos brasileiros que chegam, né, por falta dessa preparação. É por isso que eu hoje vejo que nós temos uma oportunidade de mudar um pouco a história da igreja brasileira. Através do meio de comunicação, podemos mudar, ajudando. Formar a pessoa. Eu não venho aqui... Eu pastoreei uma igreja aqui, para você ter uma ideia, um lugar muito pobre, garimpeiro, prostituição. As crianças já entram no mundo da prostituição com 10, 9 anos de idade por causa do garimpo, o ouro ilegal. E eu cheguei lá, nessa época eu já era casado, cheguei lá e as mulheres na minha rua tomando banho na calçada, só com a calcinha e sem sutiã. Eu entrei para dentro e falei para minha esposa, Ciliane, nossa, o negócio aqui tá mal, a coisa aqui tá feia. Você vai ter que conversar com as irmãs da igreja aí, que as irmãs estão tudo aí sem... Aí ela saiu com os caras só de cueca também. Ela falou, a coisa aqui tá feia. Entendeu? Eu não vou mudar, cara. Era a cultura local ali. Não estou falando que isso é o Peru. É algumas comunidades, principalmente na selva amazônica do Peru, ok? Porque o Peru é um país moderno também. É diversificado, né? Então, questão de cultura eu não vou mudar. É isso que a gente tem que entender. Mas o tempo vai forjando. Mas tem um choque. Tem um choque. Entendeu? Nós temos aquela ideia que o pastor tem que estar gravado, uma Bíblia grande, enorme. Não é bem isso, né? Aqui cada lugar é uma realidade diferente. Mas o choque foi muito bom. Por isso que precisa pelo menos uns 3 anos o camarada entrar de cabeça. Para terminar essa pergunta aqui, eu falo para caramba. Eu falo para os mais jovens, quer desfrutar a sua estadia num lugar como missionário, quer que o seu trabalho seja efetivo, você vai ter que fazer uma cirurgia. Abre o seu coração, tira ele, faz um buraco na terra onde você está, enterra ele lá. Ama o lugar onde você está. Senão você vai perder o seu tempo, senão você vai destruir a sua família, você vai só se frustrar. Tem muita gente, cara, que ela voltou e nunca mais quer nem saber de morar em outro país. Por quê? Ela ficou comparando, ela ficou preso na sua cultura. Então, você está num lugar onde não é a sua cultura, aprenda a amar aquele lugar onde não é a sua cultura. O povo fala de um jeito, pensa de um jeito, fazem de um jeito diferente. Cara, faz que nem eles. Vou dar aqui uma ilustração simples. Nós usamos enxada para mexer concreto, né? Não sei como que fala, concreto, essa massa de concreto. Vai fazer aqueles mutirão, bater uma laje, enxada. E lá, quando nós estávamos trabalhando nessa base missionária, fazendo, eles tudo com a pá. Eu falei, cara, esses caras são doidos, com pá mexe com o concreto. E eu falei, não, no Brasil é assim. Nós fomos até a fronteira, compramos uma enxada, porque lá não tinha. Compramos, é assim. Tentamos ensinar como puxava uma enxada, não deu certo. Aí um dia eu falei, deixa eu pegar essa enxada aqui. Muito mais prático. Os caras têm uma técnica fantástica, com 2, não cansa e o negócio é prático. Deixa esse negócio de enxada para lá, que use no Brasil. O negócio aqui é a pá. Entendeu? Então são coisas simples, a gente vai ter que amar e se adaptar ao local. Mas eu acho que é bem isso, né? De você você não vai alterar a cultura do lugar, né? Você vai fazer, no caso de uma ação missionária, você vai falar de Deus para essas pessoas, né? Mostrar que tem um amor maior, mas não mudar o jeito que eles são, ou fazer com eles, igual você falou, né? Ser aquele vendedor que se abre, ou que ser aquela pessoa festeira que, vem aqui, vamos fazer um churros americano e tal. Porque eu acho que entra, exatamente como você falou, né? Entra nessa frustração, e não só, acho que no fora do país, eu acho que aqui mesmo, né? A gente às vezes muda e volta e fala assim, não deu certo porque de repente você foi, né, nessa linha de comparação, né?
Lá era assim, lá era. Aqui não é. Aqui é desse jeito, ou você se encaixa ou você tá fora, né? E vai acabar ficando fora mesmo, né? Aí a pessoa se entristece, se frustra, né? O trabalho não é efetivo. Ela fica, por exemplo, 3 anos, 5 anos aqui, cara, ela ia produzir muito mais 3 anos, 5 anos no Brasil. Tá entendendo? Então, tudo tem que pesar numa balança, né? Eu falo, existe o cara que tem uma chamada, uma convicção muito certa, existe o cara que ele é emocionado, ele se emociona. Ele vê uma foto de gente pobre, de gente tal, se emociona, ó, Senhor, envia-me a mim, eu quero ir também. Chega lá, o cara, né? Tá certo que nós, estrangeiros, acabamos influenciando, né? Influenciamos alguma coisa. Mas a ideia é influenciar o que é bom, o que é ruim, vamos deixar quieto esse negócio. Aí foi. E você decidiu ficar por aí? Você ainda está em missão? Ou Tô. não? Não, estou em missão. Eu, eu vim solteiro, né? Eu vim solteiro e a igreja de Várzea, ela para motivar aos irmãos de lá local, uma vez por ano ela traz um grupo de irmãos com ônibus, eles vinham. Um ônibus de Várzea Paulista até a fronteira do país e entrava, né, 4.500 quilômetros e ficava 15 dias. Nesses 15 dias que eles ficavam aqui, é, tinha essa questão deles apoiar o social, apoiar o missionário local, né? O que é que tem que fazer? Evangelismo, construção, né? Naquela época estava construindo muito essa base missionária. Ela é um instituto bíblico, né? Onde estuda peruanos. E foi nessa viagem que a Ciliane veio. Ela era minha professora de espanhol. Ela era solteira, eu era solteiro. E eu tinha posto um negócio no meu coração também. Falei, pô, se eu arrumar uma namorada aqui estrangeiros, aí vai dar pano para manga, nunca mais vou poder ir embora. Então não vou me envolver, não. Aí eu fiz um compromisso. Mesma coisa que eu fiz lá no Butujuru. Butujuru, eu falei, meu, não vou me envolver com nenhuma moça, senão vai tirar o meu foco. E aqui também, eu falei, eu não vou me envolver com nenhuma estrangeira. Aí ela veio. Ela veio e tal. E aí, tá aprendendo espanhol? Eu falei, tô aprendendo. Quis aprender lá na aula, né? E sofria, porque na aula mesmo eu não pensava que era tudo igual, né? Aí começamos a conversar, ela ficou 15 dias naquela viagem, ela era líder dos jovens na questão de teatro e tal. E ela foi embora, né, meu? Eu falei, caramba, aqui não tem nem telefone, nem internet. Para mim, usar a internet era uma loucura. Eu falei, vou fazer aqui um teste, cara. Comecei, falei, não tirava mais ela da cabeça. E agora complicou, não tenho dinheiro, não tenho, o que eu vou fazer? Aí eu vou mandar um e-mail. Eu consegui o e-mail de todo mundo da caravana que veio e eu falei, nas minhas loucuras, né? O crente, ele tem que ser meio louco, cara, né? A Bíblia diz que o evangelho é loucura. A fé é uma coisa de doido, cara. Você acreditar numa coisa que você não vê é só para louco, entendeu? Nem o tempo que eu usava algumas coisas que não se pode usar, eu experimentei tanta loucura como o evangelho pode oferecer. É uma loucura. Então, eu mandei e falei, Deus, é o seguinte, eu vou mandar um e-mail para todo mundo, só que se esse negócio que eu estou sentindo no meu coração aí é verdade, eu não quero que ninguém responda, só ela. E ela respondeu, cara. Caramba, só ela respondeu? Só ela. Aí eu falei, obrigado por vocês terem vindo, isso é muito bom para o missionário, a gente aqui é sozinho, né? E a vinda de vocês aqui é muito bom para nós. E ela respondeu, olha, para mim foi muito boa essa viagem e tal. Começamos a trocar uma ideia por e-mail, só que para mim, para a cidade, até mandar um e-mail para ela, demorava uns 2, 3 dias. Então, eu mandava um e-mail, daqui 2, 3 dias eu voltava para a cidade, né? Porque o Instituto, a base ficava no lugar retirado. Aí começou nosso bate-papo, né? Aí um dia eu falei, eu vou ligar. Liguei para ela, comecei a conversar e me declarei, é o seguinte, eu estou apaixonado, você veio aqui e levou meu coração, você tem que trazer de volta. Cara, aí foi legal. O nosso pastor era um cara muito legal, ela trabalhava, né, na igreja, ela sempre trabalhou na questão de idiomas, e, meu, com 6 meses eu casei. Fui aí só para o meu casamento, casei, ela voltou, e nós chegamos aqui no Peru. Cara, aí era uma outra loucura, né? Adaptação com casamento e adaptação numa outra loucura.
Dizer que foi fácil? Não foi, né? E foi nessa questão que eu comecei a trabalhar em outras áreas, né? Com jovens. Ela também bem animada na questão de jovens. Ela tinha morado no Uruguai, né? Desde criança. É brasileira, mas morou no Uruguai. O pai dela foi missionário no Uruguai. Então casou as nossas ideias, né? Mas como todo jovem, casal, tem os seus conflitos, mas isso nos ajudou. Desafio em dobro, adaptação do casamento e adaptação em um país. Me perdoa aí, eu fugi da pergunta. Não, não, é isso mesmo. A decisão de ter ficado aí, se era ainda dentro Ah, ok, do, ok. dentro Ah, do, então, do, do processo missionário, eu falei assim, não, ou tá. parou, eu falei assim, não, parei, né, agora eu vou, mas eu Ah, gostei do país, vou ficar. não, e o que acontece? Quando nós tivemos nosso primeiro filho, Pablo, eu morava nesse lugar e a questão hospitalar era muito precária. No parto houve complicações. Houve complicações e eu tomei a decisão de voltar para o Brasil para ela se cuidar, né? Então, no ano de 2010, eu voltei para o Brasil em tudo combinado, né, com a direção da nossa missão. Eu voltei e fiquei 2 anos no Brasil. Foi um período que ela passou por um tratamento, se cuidou, e aí eu fui trabalhar, né, na minha vida secular. Fui trabalhar no Chile, né, numa empresa de software de colégio. Fisicamente, 2 meses só. Trabalhava online, como quando começou a questão online já no Brasil em 2011, 2012. E nesse período eu pensei, eu nunca fui aquele cara que se ofereço, né? Ó, tô pronto para voltar de novo. Não, eu falei, não. Eu creio num Deus que trabalha em meio de loucura. Eu tenho o desejo de voltar. Deus, se esse desejo é verdadeiro, que o pastor toma a iniciativa, não eu. E um dia ele me chamou. Tá a fim de voltar? Acabou o tratamento aí? Demorou. Aí eu voltei em 2013, né? Voltei em 2013. Eu trabalhei aqui em várias regiões, né? O Peru ele é formado por 3 regiões geográficas: a costa, a serra e a selva. A serra é onde está a Cordilheira dos Andes. A costa, o Peru tem um grande deserto, né? Um dos maiores desertos do mundo aqui no Peru. E tem a selva, que colinda com o Brasil, né? Tanto com o Acre também, o Amazonas. E aqui é bem diferente, é um país bem diversificado, né? Então eu voltei e, para ser sincero, a questão da vocação, eu volto lá, vocação e chamado. Eu hoje, nessa loucura que eu creio, né, na Bíblia, em Deus, eu creio que se algum dia eu voltaria para o Brasil, teria que ser algo mesmo de Deus tocar no meu coração. Hoje eu não me vejo no Brasil, entendeu? Não me vejo. Não estou dizendo que eu vou morrer aqui, posso ser que eu vou morrer aqui, mas hoje eu teria dificuldade para encarar um pouco a realidade, nada contra, né? Mas da igreja brasileira, no âmbito geral, e também até mesmo do próprio país. Embora eu veja que aqui o Brasil é muita coisa boa aí, né? Aqui é uma realidade muito louca, mas eu estou me adaptado, né? Sim, com Então, certeza. E voltando um pouco, agora até, eu acho que, bom, como você falou, a Igreja do Brasil, ela acaba tendo um comportamento diferente, né? E aí eu vou falar, vou bater um pouco em relação ao passado. Um exemplo para a igreja ter novos fiéis, né? A gente trabalha, a igreja trabalha praticamente numa bolha, né? Ali é bem regional, né? Bem, pessoas que falam da mesma coisa, curtem a mesma coisa, e um meio que vai indicando um marketing boca a boca, né? Um vai falando, a igreja é boa, vamos lá comigo, e é isso que acontece, né? Acontecia, na verdade. Não sei se ainda acontece, por conta da internet, né? Hoje a internet, ela traz muito mais informação para a população, né? E você sente que, tipo, há esse impacto para trazer novas pessoas? Há uma dificuldade maior por conta da internet em trazer novas pessoas para dentro da igreja? olha, sem dúvida, né? Há uma dificuldade. Nós somos de uma geração, né? O meu avô, o meu pai, que era aquela igreja, essa bolha social, né? Vamos ser sinceros, ser cristão ou ser crente 20, 30 anos atrás, pô, eram os cara careta, os cara que
que não tinha um curso universitário, não tinha formação, eram os pobres, tá entendendo? Eram os caras sem cultura, entendeu? E se nós analisar aquela geração, pô, os pastores não tinham formação, mas os caras, era o lado espiritual, irmão, era show de bola. Era os velhinhos que hoje, né, são tudo velhinho, dobrava o joelho, tinha aquela convicção, orava e saía, falava umas loucuras, e eu nasci nessa loucura. Eu subia muitos morros do Butujuru, um louco, né? Pegava minha Bíblia, tinha uns senhores que já eram obreiros meus, maiores que eu, de idade, né? Mais velho que eu. Vão comigo. Subia e falava, agora eu vou pregar aqui. Pô, mas não tem ninguém. Não, vamos pregar e minha voz vai chegar não sei na onde. E um dia encontrei um cara, pô, você é o cara que estava gritando lá em cima, tal? Sou eu. Então a gente era meio louco, né? Então, a fé abraçava essa loucura, independente da localidade, das pessoas, abraçava e todo mundo... Eu consegui, cara, fazer uma coisa muito louca. No Butujuru, de segunda-feira, eu conseguia, nós chamamos de ponto de pregação, em 5 lugares, no mesmo horário. Eu ia com um irmão, acho que chamava, não me lembro, Domingos, acho que era o nome dele. Eu ia com ele numa casa, tinha mais 2 que iam na outra casa, eu 5 casas, era uma loucura, você entendeu? E abraçava. E era um público diferente, era um público que de terça-feira estava lá, nós chamamos culto de doutrina, que tinha que estar de joelho e ensino da palavra. Não sei se ensinava muita coisa, mas o povo estava lá, você entendeu? De quinta-feira era a participação dos irmãos, de domingão era escola dominical. Eu tive um pai na fé, eu chamo, não sei se você conheceu, o irmão Lima. Pô, ele nem enxergava direito, mas o velhinho era show de bola. O velhinho era muito espiritual. Então, eu falo para você, nem quando eu usei algumas coisas pesadas, eu nunca tive tanta alucinação como ele tinha. Uma vez, quando eu tive uma experiência espiritual muito show de bola comigo, com aquele velhinho. Eu era um homem muito espiritual, cara. A geração daquela época era uma geração que teve uma experiência e abraçava. Era o culto ao ar livre, nós chamamos. Os caras lá com 38 na cintura aqui, ouvia o cara lá pregando e, bom, eu quero ser crente também, mudava. Hoje mudou. Hoje mudou. Não vai, possa ser que alguns pastores são contra isso que eu vou falar, mas eu acho que essa não é mais a pegada. Você está entendendo? Você vai sair um culto ao ar livre, eu acho que não vai ser tão efetivo. Aos careta, aos Bíblia. Não estou dizendo que, né? Mas hoje, e outra coisa, também não adianta o pastor falar nós fomos, e Jesus salva, e parabola, e é parábola. Você entendeu? Então, hoje exige uma preparação, porque hoje não é mais os pobres, os miseráveis que estão na igreja. Hoje nós temos também pessoas bem preparadas. Então, exige do pastor, o líder, ser preparado, né? Temos que ter um equilíbrio. O equilíbrio psicológico, o cara preparar, e também o equilíbrio espiritual, né? Não adianta o cara só o lado espiritual. Eu vou orar, vou ler, isso faz parte, né? É o dever de cada cristão, principalmente um líder, e o cara não ter uma preparação intelectual, né? Então tem que ter um equilíbrio. Então aquela época abraçava, hoje é diferente. Hoje é diferente. As pessoas, hoje, lá no Butujuru, me ouvia. Hoje o cara abre o seu celular ou o seu notebook, ele tem lá no Facebook, ele tem 1000 pastores pregando. Você está entendendo? Ele tem 1000 pastores pregando. Ele tem lá um monte de opção. E aí eu vou concorrer com quem? Vamos falar esse sentido. Vou concorrer com quem? O cara que tem uma boa iluminação, o cara que tem um som fera. O brasileiro é exigente, as pessoas são exigentes. Se nós começamos a ouvir um som aqui chiado, uma imagem ruim, vou mudar para outro canal, nós vai ver outro pastor, né? Então, eu vejo que hoje há uma dificuldade, porém, há uma oportunidade. Uma oportunidade, porque a Bíblia diz, Rafa, que tem o joio e o trigo. Você está entendendo? O joio não é trigo, o trigo não é joio, né? Eu creio que nós cremos numa loucura muito, muito da hora, que a qualquer momento Deus vai vir buscar a sua igreja. Quem? O trigo, o joio vai ficar. Entendeu? E quem vai fazer essa separação? Jesus. Está entendendo? Ele vai fazer essa separação. Então, hoje, não sou eu que vou falar, esse cara é joio. Esse cara aí é um falso pastor.
Aí eu entro, muitos cristãos, não estou falando aqui de evangélicos, eu estou falando de evangélicos e católicos que creem em Jesus, erra por não conhecer as escrituras sagradas. Quando eu vou identificar um falso líder, um falso pastor, um hipócrita, quando eu conheço a Bíblia? É muito simples. Aqui no Peru tem muito dinheiro falso. Como que eu conheço o falso se eu conhecer bem o verdadeiro? Entendeu? Se eu conheço bem o verdadeiro, cara, não precisa nem ver. Não, isso aqui é falso, me dá outro. Como é falso? Não, só não pegar aqui, eu já sei. Entendeu? Então, abra aqui o Facebook, tem um cara pregando lá. Você tem que dar isso e você vai ser abençoado. Pô, esse cara aí é falso. Por quê? Porque eu conheço a Sagrada Escritura, eu conheço o que é verdadeiro. Entendeu? Então, a maioria do povo evangélico às vezes erra, né? A Bíblia diz, o meu povo erra, né, por não conhecer a verdade, né? Então, essa é a grande verdade. Então, nós temos aí um desafio. Por um lado, o cara que tem um desejo de ter uma vida, uma comunhão com Deus, uma experiência com Deus, ele vai saber, não, esse cara aí está falando uma coisa verdadeira. Não, esse cara está falando aí, ele não é que nem a maioria. É uma oportunidade. Né? Infelizmente, não sei se é a cultura não brasileira, eu acho que do latino-americano, do continente latino, nós não lemos, cara. Né? Somos uma geração de analfabetas. Né? O cara não lê um livro, você acha que vai ler a Bíblia? Oh, pelo amor de Deus. Então, nós temos um grande mal que eu pego a Bíblia e dou a minha interpretação. E não é bem assim, você entendeu? Então, cada um fala de um jeito. O cara pega um texto bíblico, um pastor aí, ó, tá baseado aqui na Bíblia, você tem que fazer isso. O outro, ó, tá baseado aqui. Então, e aonde está o erro? Esses caras vão dar conta. Eu vou dar conta. Você entendeu? Mas, tipo assim, não concordo com o que você fala, acho que não entendi isso daí. Eu vou abrir uma igreja, então. Deixa eu pregar do jeito que eu acho que é a Bíblia. É isso, né? É isso aí. O Brasil tem igreja, cara, que nem boteco. Você tá entendendo? Não estou dizendo que dá mal, mas se a gente ponderar, né? O cara tem um bom desejo, tem uma vocação, tem tudo isso, mas a Bíblia fala dos caras que começou bem e terminou mal, né? Quem é? Não basta ter o desejo, você tem que ter um propósito. Qual é o seu propósito? Pô, eu quero ajudar pessoas a conhecer o que eu conheci, a viver o que eu estou vivendo, a ter uma experiência que eu tive. Pô, mas então vou abrir uma igreja e vou solucionar o mundo com a varinha de mágica, plim, seus problemas terminaram? Não. Então, se eu tenho um propósito, eu tenho que me preparar. É onde entra. O Brasil tem muita falha, embora hoje, né, a internet também está dando essa oportunidade dos caras se preparar, estudar, não falar abobrinha, mas, né? Então, o leitor, né, a audiência que está aí do outro lado, se o cara lê também, não precisa o cara ser cristão para ler Bíblia. Só se ele quiser refutar um pastor ou qualquer cara que ele não está de acordo, lê as escrituras. Vê se o cara está falando igual diz as escrituras. Entendeu? Há uma oportunidade e um desafio. Né? É diferente, eu acho. E outro dia, conversando com uma pessoa, o que tem de pastor morrendo é brincadeira. E pessoas de idade aí. Agora, há um desafio. Quem está morrendo? A maior parte dos pastores velhinhos. Né? Está morrendo jovens também. Mas a maioria são os velhinhos. É uma geração show de bola. Né? Quem sabe teve alguma dificuldade com essa nova situação. Mas o meu temor, e essa geração que está ficando? Será que tem esse equilíbrio dos velhinhos que se chama temor, responsabilidade? Ou é uma geração mais levando pelo lado do marketing? Eu amo marketing, cara. Sabe? Eu sou fascinado por essa área. Mas com relação à igreja, é muito diferente. O marketing da igreja não é uma plataforma, uma agência que vai fazer. Eu creio nisso, é o Espírito Santo. Você está entendendo? Também acho. Espírito Santo que vai fazer esse marketing. Né? Eu posso estar falando um monte de coisa aqui, algumas pessoas acreditar e outras não. Pô, esse cara está falando abobrinha. Mas o Espírito Santo, quando ele age na nossa vida, né? Quem sabe as minhas experiências espirituais, da onde Deus me tirou, possa ser que se eu tivesse continuado onde eu estava, não estaria aqui. Mas a minha experiência é porque eu creio que o Espírito Santo é aquele que vai falar mais alto do que as minhas palavras. Então, hoje é uma geração que alguns líderes estão entrando muito na área do marketing, estão confundindo as coisas, estão pensando que igreja é negócio, tá entendendo? E se esses caras estão entrando nessa loucura, beleza. Eu creio numa eternidade onde a Bíblia diz que todos comparecerão diante de Deus.
Seja o cara que foi um traficante, seja o cara que foi um cara honesto, que nunca roubou, que nunca fumou, que foi fiel à sua esposa, ou seja um charlatão que se intitulou aí alto pastor, apóstolo. Já vou deixar bem claro aqui, eu não creio na questão do apostolado para a nossa época, entendeu? Eu creio nisso para os tempos bíblicos, não para a nossa época, né? Então tem um monte de picareta. E tem um cara honesto, que fez um negócio honesto. Não estou falando que eu sou aqui o certinho, mas a Bíblia diz que todos comparecerão diante de Deus um dia, cara. Seja o cara que foi honesto, seja o traficante, todos. Não tem por onde correr, velho. Não tem. Então, é um desafio, né? E eu gosto muito dessa tecnologia. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, é um desafio pra caramba, mas é diferente. Já não funciona como era antigamente. Não E funciona. como que mais você hoje, né, utiliza a internet para poder chegar no novo fiel, né, para falar a palavra, porque é, as pessoas, normalmente as pessoas que estão buscando a internet é algoritmo puro, né? Então a pessoa está lá procurando palavras de Deus, culto, músicas, hinos e tal, começa a aparecer mais materiais relacionados à igreja, né? Relacionado ao tema para ele. Mas tem uma galera que não tá, né? Tipo, não busca isso. E aí como que a igreja, você até chega nessas pessoas? Aí entra também o trabalho de marketing, de repente fazer uns anúncios para chegar numa pessoa, uma segmentação de um público, começar a fazer um tipo de e até que tipo de abordagem é feito para essa pessoa. É, aqui é bem diferente, né? Nós estamos aqui quase um ano com as igrejas fechadas, Aham. né? Então, aí vai um pouco da linha teológica da pessoa e a gente tem que pregar. É uma ordem de Jesus, ir de pregar a toda criatura. São realidades diferentes. Eu sou assim. A igreja local que me acompanha os domingos, eu tenho reuniões via Zoom, mas não publico elas no Facebook ou YouTube, né? Então, nessas reuniões eu dou alguns estudos pontuado a determinados temas. Eu falo que eu tenho dificuldade um pouco de, quem sabe, pastorear uma igreja no Brasil, porque o Brasil, cara, o brasileiro, não estou generalizando, não estou dizendo que é todas as igrejas. Pô, é muita coisa. Vamos agora escutar os jovens, vamos agora escutar as irmãs, não desmerecendo o papel de cada um, você entendeu? Na sua liturgia. Aí o pastor vai pregar lá, meia hora, dá 9 horas, os caras já estão, pô, esse cara não termina, já está enchendo linguiça, né? Não estou dizendo, estou aqui defendendo, é porque o brasileiro, ele não consegue, às vezes, ficar 50 minutos para ouvir um bom estudo, e aí entra o erro, muitos pastores também nem se preparam, você entendeu? Dá um mingauzinho pro cara lá, esse macarrão instantâneo, 3 minutos, né? É por isso que nós temos uma geração de, não sei, vou usar essa expressão que vocês usam aí no Brasil, aqui não usa muito. Eu vou usar crentes mimimi. Qualquer coisinha aí o cara já tá, né, meu? Ah, não gostei. Ah, esse não gosto. Então eu vejo assim, são épocas e tempos diferentes, né? Nós está numa época, cara, que o Covid está falando aí. Essa pandemia que nós vemos aí, para um lado espiritual, eu vejo como se Deus estivesse falando assim, ó, aproveitem, o tempo está acabando. Tá entendendo? Tempo de juízo. O que é o juízo? Deus está mostrando a toda a humanidade, velho, que todos nós somos vulneráveis. Não importa se o cara tem dinheiro, se o cara é pobre, se o cara mora no Morumbi, se o cara mora na Rocinha. Você tá entendendo? Se o cara tem dinheiro, o cara pega um hospital melhor. Se o cara não tem, vai enfrentar um hospital público. Mas se chegou a hora do cara, irmão, não vai ter o dinheiro que vai manter o cara respirando. Então, eu vou para o lado espiritual. Deus está falando para a humanidade, ó, cuidado, hein? Juízo, tempo de juízo. Então eu vejo Deus falando em 3 formas: mostrando que Ele é o Senhor dos senhores. A situação saiu do controle dos homens mais poderosos do mundo. Você está entendendo? Mas não saiu do controle de Deus. Ele reina, Ele é o Senhor. Eu creio nisso. Entendeu? Então Deus mostrando o seu juízo. Eu creio que Deus está mostrando a sua misericórdia. É como se Deus estivesse dando oportunidade às pessoas, dando uma oportunidade ao cara voltar, abrir o olho. Oh, tem que tomar um rumo na minha vida. Vou enganar a minha esposa até quando? Vou enganar os meus filhos até quando? Né? Todo ser humano, Rafa, ele tem um lado interior.
seja Deus, ou seja em Buda, ou seja alguma coisa, o cara quer buscar, velho. Né? Eu falo isso porque eu usei algumas coisas erradas. Eu buscava uma alegria ali. E eu acho que muita gente que usa umas paradas erradas aí, não é maldade, cara. Entendeu? Eu vou falar para você que a droga não traz prazer. Tô mentindo, velho. Traz sim. Mas o cara quer preencher alguma coisa. Então Deus está dando uma oportunidade. Juízo, mostrando o juízo dele, mostrando a misericórdia e a graça dele, né? A graça é sua bondade, o amor imerecido. Aí eu vejo assim, nós passamos por um momento onde as igrejas ela tem que usar o marketing. Então, a minha mensagem, grupo fechado, velho, eu falo sobre sexo, pornografia, um monte de picareta. O cara engana a esposa dele e é viciado em pornografia. Você tá entendendo? E na igreja tá com a Bíblia lá, domingão, oh, aleluia, entendeu? E dia de semana, nós não tínhamos esse celular, tem um monte de benefício, mas antes, para nós acessar a pornografia, para ter acesso à pornografia, você é mais jovem que eu tinha que ir na banca de jornal lá, jogar maior chaveco no cara da banquinha lá, porque só vendia para de maior. Hoje não, velho. Hoje o cara tem acesso, o cara entra no banheiro lá, vou tomar banho, amor. O cara tá metido lá, envolvido, perdão, essa palavra no espanhol, ela é normal, aqui é diferente. O cara tá envolvido montando pornografia, entendeu? Então, hoje, o meu bate-papo com os homens, eu tenho reuniões só com os homens, de quinta-feira aqui, é franco, não adianta o cara se esconder atrás de uma Bíblia pensando que vai para o céu, o cara vai para o inferno, velho. Então, eu, na minha função, tenho que abrir o olho dele, né? Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado, senão você vai cair. Assim como eu alerto eles, eu também tenho que me alertar, velho. Entendeu? Hoje é ele, amanhã pode ser eu. Pô, não era o Alex que falava aí, cuidado, hein? Então, a minha realidade aqui no Peru, eu vou mais de frente, nos grupos fechados. Domingão é aquele lá onde eu vou mais no cara que tá ali, vamos ver esse estrangeiro aqui falar. Ele tem um sotaque diferente. Por ter um sotaque diferente no idioma, eu atraio muita gente. Você tá entendendo? Aí eu tenho um lado positivo. Eu tenho um lado negativo. Os picareta neopentecostal que veio aqui e fez um monte de escândalo. Não vou dar nome aqui, porque isso aí vai estar passando no Brasil português, mas tem um monte de picareta neopentecostal que eu não considero como igreja. Tá entendendo? Eu particularmente. As pessoas que estão lá são sinceras, né? São sinceras até um certo ponto, cara. Porque vai chegando num ponto que elas estão mais interessadas no que Deus vai dar ou no que Deus é. Entendeu? Então, aqui eu tenho o benefício pelo acento, né, o sotaque, e tem o lado negativo. E é brasileiro, é igual aqueles caras que fizeram palhaçada aqui. Então, eu tenho esse lado negativo aí por ser brasileiro, né? Mas, por outro lado, a minha mensagem no domingão, ou quando eu estou assim live, ela é mais mostrando o juízo de Deus, tempo do juízo de Deus, e mostrando uma oportunidade, né? É o que a Bíblia diz. Jesus falou, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Não tem meio termo. Não é o pastor que vai levar o cara a Deus. Não é a igreja que vai levar o cara a Deus. É Jesus. A igreja é simplesmente uma organização humana, mas a igreja de Cristo são os salvos. Entendeu? Eu não posso... Lógico, eu sou líder de uma denominação que ela tem vigência legal no país. Eu sou mantido por uma igreja que ela é registrada legalmente no país, mas eu chamo da igreja duas em uma. A organizacional, física e a espiritual. Então, a minha mensagem no domingão é aquela espiritual. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Essa é a mensagem, ao pecador. Aí é onde você falou, eu tenho que entrar com marketing, né? Eu falei que o marketing é o Espírito Santo. No que quesito? A comunidade local vai ver a diferença na comunidade local. O cara estava na igreja, o cara era mulherengo, aí agora não sai mais domingo, aí está com a sua esposa, sua família. Então ele vai, o Espírito Santo na vida dele vai fazer o evangelismo, entendeu? Mas essa mensagem do evangelho, que Jesus é a vida, ele é o caminho, né? Então é onde entra aí. Eu volto a falar o que eu falei. Tem uns caras profissional que ele colocou o marketing e vai. Tem uma boa imagem, um bom som, uma boa música, um negócio tudo profissional. Eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Aí eu vou usar essa questão da publicidade
no meu círculo de amizade que eu tenho na minha rede, né? E aquele irmão que fala, pô, né, eu tenho algumas ideias um pouco diferentes. Aquele irmão que fala, pô, meu pastor é um cara legal, ele prega diferente, não tem medo, ele fala algumas coisas, ele vai compartilhar, entendeu? Então ele vai alcançar a rede, o círculo de amizade deles. As minhas reuniões presenciais, né? Cara, toda quinta-feira, os grupos de homens que eu tenho aqui, eu pego pesado, mas não é pegar pesado por maldade, para o bem deles e para o meu bem, você Não, entendeu? é ser realista, né? Não adianta ficar passando por cima, tem que entender realmente o papel dele, né? O que Deus pode na vida dele. Enfim, tem que ir bem. O ponto aí tipo, né, vamos falar acaba sendo meio que o marketing boca a boca, ele acaba existindo ainda mesmo diante de internet, né? Ele vai ver o que facilita no caso a internet, pelo que eu entendi, é o vídeo está guardado, ele pode assistir quando ele quiser. Ele vai poder compartilhar com mais pessoas e acabar propagando para muito mais gente do que antes, que ele teria que convidar Isso. alguém para ir numa reunião presencial. É reunião que vocês falam aí ou é culto? Reuniões, né? Reuniões? E aí e fazer essa reunião presencial, fazer aquele, né, o chaveco nele, que acaba sendo um pouquinho mais difícil, né? Mas no caso, pelo virtual, pelo que entendi, tá mais fácil essa chegada. E a abordagem, pelo que entendi que você está fazendo, é a abordagem não de placa de igreja, mas de Deus mesmo, né? Do que Deus pode mudar na vida dessa pessoa, né? Claro, quero deixar claro, né? Não é que eu não tenho compromisso com a minha denominação, eu tenho, mas em cima do meu compromisso vai o meu primeiro compromisso com Deus e com o Evangelho. Né? Eu Uhum. entendo que a organização humana é necessária. Nós vivemos em mundos de leis. Aqui no Brasil, aqui no Peru, é muito pior, cara, para ter uma igreja. Não é que nem aí no Brasil, que nem você te falou, pô, eu vou e abro uma igreja. Aqui não, velho. Aqui é coisa de louco. Eu sou registrado no Ministério de Justiça. Qualquer besteira que eu faço aqui e os pastores que trabalham comigo, meu, é juízo ou cadeia. Você está entendendo? Então, como claro, a população aqui não é que nem o Brasil. O Brasil tem uma população evangélica muito grande, tem força política, e tem os caras bons e tem os caras picareta, que leva nome de cristão aí, mas estão aí. Tem a força cristã evangélica, junto com os católicos, né? Em alguns quesitos de leis para o lado cristão. Aqui não. Aqui não tem nenhum deputado evangélico. Então, pior ainda, nós temos que submeter tudo que o governo faz. Tá? Então, existe essa igreja organizacional, mas, acima de tudo, meu compromisso é com Deus e com a Igreja de Cristo, que ela não é uma denominação, ela não é um nome, uma placa de igreja. Eu amo a denominação que eu pertenço e sou fiel, tenho um compromisso. Assim como um bom católico, ele ama a igreja que ele segue, não só os princípios que a Bíblia são iguais, embora tenha os livros apócrifos e muita coisa boa, né? Mas ele é fiel à igreja também, né? A denominação lá. Eu amo, mas desde que não vai chocar com os meus princípios. Chocou com os meus princípios, eu não vou ser um louco e vou abrir outra igreja. Agora a igreja Alex, né? Porque é melhor do que onde ele estava. Não, essa não é meu ponto de vista, mas eu posso influenciar o meio onde eu estou. Eu posso influenciar as pessoas que me ouvem sem sair da denominação que eu pertenço. Entendeu? É aquilo que eu falei. Essas ideias pode ser que eu vou confrontar a igreja que eu pertenço aí no Brasil, né? Embora, graças a Deus, eu tenho total liberdade para trabalhar aqui já. E se eles quiserem me tirar também, não tem nenhum problema, né? Meu compromisso é com Deus. É com Deus. Mas, graças a Deus, a gente tem uma boa relação e já estou aqui há alguns anos, né? Que bom, vai ficar tranquilo. Aqui no Brasil ficou não, né? Há muito uma discussão em relação a se a igreja é um serviço essencial, é essencial para estar aberto, que hoje, né? Hoje tem muitos. Hoje aqui a gente está fechando, praticamente está só com os serviços essenciais, pelo menos aqui na região onde a gente está, localizado em Jundiaí e no estado de São Paulo, e aí fica nessa briga, né? A igreja, ela é essencial, ela fecha, né? As igrejas, os templos fecham ou não é? A sua visão, a igreja, ela é um serviço essencial? Ela precisa estar com os seus templos abertos? Ou ela consegue se comunicar com as pessoas?
Eu mesmo entrei em conflito às vezes. Eu acho que precisa fechar, mas ao mesmo tempo eu penso que muita gente não tem acesso à internet, o que pode dificultar essa chegada, né? E ela precisa de ouvir, né? E o que você vê sobre isso? Você acha que é um serviço essencial? Ó, Rafa, para responder essa pergunta, eu vou confrontar a liderança evangélica no quesito da força da igreja brasileira, né? A igreja brasileira, sem denominação, né? Mas a igreja evangélica brasileira, ela tem uma expressão muito forte. Eu confronto nesse sentido. Até que ponto essa igreja que eles falam, ela é essencial? É a igreja de Cristo ou é a igreja um sistema? Tá? Não vou entrar aqui nesse ponto, aqui não é uma discussão teológica e um concílio eclesiástico para nós mudar algumas coisas na questão da igreja protestante no mundo. Tá? Mas, veja bem, existe, que nem eu falei, o joio e o trigo, os caras que são e os caras que não são. Tá entendendo? Meu, isso é normal. Os caras que são religiosos, o cara professa uma fé, mas ele não tá nem aí, cara, de viver ela. Importa que ele tá lá domingão, beleza. Né? Uhum. Então, eu vejo assim, se nós olharmos para as escrituras, a gente vai ver vários textos bíblicos que falam de comunhão, que fala de reunião, né? Existe um texto em Hebreus, até deixei marcado aqui para não errar nas palavras, né? Hebreus, o capítulo 10 e o verso 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? O texto está dizendo aqui, ó, não deixa de reunir, não. Entendeu? Alguns aí têm o costume de já não ir mais na igreja. É aquilo que eu falei, aqueles caras que é o domingueiro hoje. Essa geração nossa, cara, os caras não estão nem aí, como os velhinhos anterior, minha geração, terça-feira estava lá, quinta-feira estava lá. Então, essa é uma geração aí, Aquele né, compromisso, né? de compromisso. Você falou tudo aí, né? Como alguns têm costumes e dizendo aqui, anima as demais pessoas que o dia está próximo. Ele está falando ali de um tema escatológico, né? Da vinda de Jesus, é essa loucura extraordinária que nós cremos. Pode ser que alguns não crê, sem nenhum problema, né? Qualquer momento aí vai acontecer um rapto, cara. E eu vejo assim, uma evidência clara que essa pandemia está dizendo é como se o próprio Deus estivesse dizendo, ó, tô chegando, hein? Ele não marcou o dia, a hora, nada disso. Mas o problema não é morrer, o problema é o cara estar preparado. Entendeu? Morrer, cara, possa ser. Eu tenho uma senha, você tem uma, todo mundo tem uma senha. O grande problema é que nós não sabemos qual é o número da senha. Eu não sei se eu estou na fila primeiro que você está na fila. Não sabe se é o próximo, né? O problema não é morrer, o problema é estar preparado. Então, se nós olhar para a Escritura, há vários textos. Estar em reunidos, em comunhão, não deixe de congregar. No Novo Testamento, cara, tinha festa ágape, que ele se reunia, comia. Então, esse viver em comunidade, ele está muito apegado à religião cristã. Né? E o brasileiro nem se fala, velho. O brasileiro, cara, quando eu vou de férias aí, eu vou com 100 quilos, eu volto com 110. Brasileiro é festeiro, se reúne, né? Eu vejo que o brasileiro teria dificuldades para viver como é aqui no país. Aqui, dia 16 agora, de março, nós cumprimos um ano que o país está em estado de emergência. Cara, sabe que é o exército na rua aqui 24 horas? Sabe que eu tenho exército, eu tenho marinha, eu tenho polícia aqui na porta de casa. Eu estou aqui no meu escritório, né? Daqui na minha casa é 4, 5 quadras. Né? Mas eu estou aqui conversando com você, aqui são 5h55. Mas das 9 horas da noite não sai ninguém. Não sai ninguém. Quando eu estou isso? Eu estou um ano já com isso aqui. Né? E agora está um pouquinho melhor, 9 da noite. Antes era 4 horas da tarde. Nenhuma mosca, a não ser que o cara está morrendo, então pode sair. Então, o que acontece? Nós vamos fazer um ano que o templo físico está fechado. Aí eu entro. O templo físico, ele está fechado. O templo espiritual, não. Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Tá? Então, o que eu entendo por comunhão? Comunhão, eu estar presente fisicamente com o grupo
da mesma comunidade pela qual nós temos os mesmos propósitos, pensamento, tá? E esta comunhão eu também posso estar por internet. Ontem eu tive um grupo de homens que eu reuni, né? Aqui a gente está liberado algumas reuniões agora. Eu estava com 7 fisicamente, 7 irmãos fisicamente, eu estava com 8 no Zoom. Eu coloco o computador, câmerazinha, todo mundo vê, todo mundo, em comunhão nós estávamos, né? Aí entra. E esse fato de estar junto, cara, no princípio cristão, no meio evangélico, é muito fundamental, tá entendendo? Agora o brasileiro ainda mais. Então o fato de você estar isolado vai provocar uma confusão. Nem todo mundo está preparado para entender que comunhão nós podemos ter via internet. Tá entendendo? Podemos ter via internet. Existem alguns rituais muito fortes no meio cristão, que é a Santa Ceia. Era a festa ágape que tinha lá no Novo Testamento, e depois a Santa Ceia, onde nós fazemos memória do corpo e do sangue de Cristo, por amor a nós, né? Teologicamente, não era nem mensal que se reunia, era mais parecido algo todo domingo, né? A igreja aí no Brasil, ela tem o costume de uma vez por mês. Algumas outras denominações, uma vez por ano, né? É o momento onde o pessoal se reúne. Então, há uma dificuldade. Mas eu vejo assim, a comunhão é isso. Eu posso estar numa igreja online com pessoas que estejam comprometidas. Assim como eu estou lá no templo físico, lá, atenção no que o cara está falando, no que o cara está cantando, entendeu? Se eu estou via internet, também tem que ter a mesma reverência, entendeu? Eu não vou estar, sem camisa aqui, não, vamos escutar o pastor agora aí. Eu não estou no mesmo espírito. Então, isso aí depende de cada um, é de cada um, tá entendendo? Então, pode ter essa comunhão, né, através da online. E aqueles que não têm internet? Aqui no Peru, eu tenho localidades onde eu tenho igrejas, né, que eu sou responsável, que os caras não têm smartphone ainda. Eu preciso de uma informação, nossa, e ainda eles falam outro idioma, e quando eles vão falar o espanhol, eles têm um pouco de dificuldade, as informações chega tudo complicado. Eu entendo, essa é a minha realidade. Então, eu estou lá enviando mensagenzinha de texto, um versículo bíblico, eu dou uma ligada, e aí, irmão, como que tá? Beleza? Hoje é barato nós falarmos por telefone, existem alguns planos, não sei, aí no Brasil, né? Então, essa comunhão, nós procuramos esse vínculo através, se o cara não tem internet, é ligar para ele. Agora que podemos sair na rua, né? Nós ficamos aqui 8 meses sem sair na rua. Só podia sair eu de casa. Você tem que registrar na polícia. Meu carro ficou 8 meses na garagem. Você está entendendo? Então, é uma situação, não é uma loucura. Então, você aprende. Aprende. Não há aquela força política que nem tem aí no Brasil, na bancada evangélica, junto com a bancada católica. Está entendendo? Então, agora você me pergunta, você é a favor ou contra? No sentido, no quesito, a igreja espiritual, ela nunca vai parar. Ela nunca vai deixar de estar em comunhão, né? Ela nunca vai deixar de estar em comunhão. Essa pressão que nós entendemos contra a igreja física, quem sabe, e ela reflete na espiritual, isso é normal para aquele que está familiarizado com as escrituras sagradas. O problema é que há um meio que o cara, ele diz que é cristão, mas ele é um religioso. O devocional dele é que o cara mandou no grupo do WhatsApp. Seu dia vai estar bem hoje se você enviar essa mensagem para 10 pessoas. Se você não enviar, você vai estar mal. Correntes, né? É uma mentira, uma porcaria. São cristãos religiosos. O cara não conhece Bíblia. Eu não preciso de mandinga religiosa, sincretismo religioso. Então, nós temos hoje um grande desafio de fazer com que a igreja ela volte às escrituras sagradas. Entender que essa comunhão não é necessariamente eu estar fisicamente. Por outro lado, né, aí eu venho, o que é que um governo, por exemplo, ele vem ditar para mim o que é essencial e o que não é. Você está entendendo? Aí é onde eu tenho que tomar um pouco de cuidado e equilíbrio. Né? Eu não sou a favor, que nem existe algumas reuniões que o governo aqui peruano liberou depois de 10 meses. Nós temos as reuniões que é a Santa Ceia. Ele favoreceu a Igreja Católica, é um país laico, né? Mas a Igreja Católica ela tem uma história devido à cultura aqui. Então, como ele favoreceu a Eucaristia, também as igrejas evangélicas entendem. É a Santa Ceia. E aqui, cara, todos os pastores, a liderança, ou você anda como o governo ordena, ou você está enrolado, velho. Você está entendendo? Os caras vêm e te levam preso. Né? Se eu sair aqui depois das 9, eu sou estrangeiro. Eu vou perder minha documentação. É cara pra caramba para me tirar outra. Ou então eu pago a multa. Então eu vejo aí, às vezes,
no Brasil, alguma liderança evangélica, né, quando foi permitido a quantidade de tantos por cento, os caras não estavam nem aí, né? Fazia vista gorda, ou vista grossa, acho que fala, né? Vamos. Então, aí eu acho que entra a questão da responsabilidade do líder, né? Vamos fazer tal. Meu, quem falou que o vírus aí, o cara, porque é crente, ele não vai pegar o vírus? Mentira, é o cara que não conhece Bíblia. Nós estamos nesse mundo. Somos sujeitos, cara, a todas essas coisas, tá entendendo? Deus nos guarda, nos protege, mas, cara, eu não tiro da minha mente que Deus está no centro do controle de todas as coisas. Se ele permite um cara cristão ou não ser contaminado por esse vírus, eu fui contaminado, eu quase morri, tá? E um estrangeiro com o vírus aqui é bicho feio. Então, eu sou a favor de que haja, no quesito essencial, as reuniões onde é muito marcada pelo mundo protestante, como a questão da Santa Ceia, de uma forma ordenada. Tá? Algumas igrejas aí neopentecostais têm o costume de estar aberto o dia inteiro. A Assembleia de Deus, não. Pô, abra o dia inteiro. Seja organizado o pastor. Nós vamos ter a nossa reunião aí, que é a Santa Ceia, né? A Ceia do Senhor. E vem tantos irmãos, passa assim, assim, o pastor faz uma oração, boa, acabou. Agora, nós estamos num mundo onde há uma crise, né? Então, a igreja, eu acho que ela tem que respeitar, né, a questão do fechamento das igrejas, e o governo ele tem que entender e ter um equilíbrio. Pô, todo mundo é inteligente, tem um monte de político inteligente aí que são evangélicos que podem explicar muito bem ao seu superior, entendeu? Algumas ideias. Porque é um quesito da comunhão que está muito incrementada na cultura cristã, né? Mas são situações diferentes. Eu vejo, né, alguns portais de notícia, eu vejo redes sociais, mas no Brasil, cara, não sei se aguentava segurar o que nós seguramos aqui, né? Eu vou na igreja, não tem aqui, mas eu tenho que estar como pastor, com o escudo facial, né, aquela máscara facial, com a máscara. Nós temos o álcool gel, nós temos o termômetro, tá? Crianças não entram, tá? Eu moro num edifício 7º andar. Se você for me visitar, eu estou em estado de emergência, meu vizinho me denuncia, a polícia pode me levar preso. Então, faz 1 ano que eu não recebo visita dentro de casa. Tá? E nós, brasileiros, será que nós conseguimos ficar sem um churrasquinho? Aquele bate-papo, entendeu? Não consegue, né? Porque aqui a gente... É até engraçado, porque... É engraçado e não é, né? Porque mesmo depois de 1 ano, você ainda tem ações, né, comerciais, enfim, tudo falando para você que é obrigado a usar máscara, né? Você está 1 ano vivendo isso, está 1 ano sabendo que o negócio não tá fácil. E aí, por exemplo, aqui pelo menos onde eu moro, no prédio onde eu moro, as pessoas andam sem máscara e precisam usar máscara, né? E, tipo, ninguém tem noção que, tipo, não acabou. Não, pelo contrário, tá piorando o negócio. As pessoas ainda têm essa, tipo, não usa máscara. Imagina se fala assim, às 9 você não sai mais. É exatamente como tá acontecendo aí, né? Então, cara, veja bem, a questão do brasileiro, né? O peruano, eu vejo um pouco, ele é muito medroso. Então, se eu saio aqui na rua e um policial me vê sem máscara, então eu vou perder o meu carnê de estrangeiria, eu vou ter que pagar uma multa de 480 soles, que seria mais ou menos 600, 700 reais, tá entendendo? E como estrangeiro, tá? Eu posso ser deportado. E um peruano é louco, é coisa de louco. Se ele está sem máscara, ele é multado. Se ele não pagar a multa dele, não tem problema. Mas ele não consegue tirar 1 centavo do caixa eletrônico porque ele tem problema com o governo. Você está entendendo? Então, se eu resolver aqui sair depois das 9, o exército vai me levar. Né? Às vezes o pessoal fala, não sei como que está aí no Brasil. Pô, eu vivo com o exército aqui na porta da minha casa. Você está entendendo? É um país onde tem problemas políticos. Nós estamos com o 4º presidente da República em um mandato. E aí, aqui não é que nem aí que vai fazer um impeachment, vota, demora 3 meses, 6 meses. Não. O último presidente aqui, ele chegou de manhã, 6 horas da tarde, fizeram impeachment dele, ele saiu. Assumiu o presidente da Câmara, dissolveu o Congresso. Os caras veio, tiraram ele e colocaram outro. É coisa de louco. Mas o exército está na rua. A polícia está na rua. Vai eu fazer alguma coisa. Você está entendendo? Então, é muito normal nós aqui com máscara. Então, a questão é a responsabilidade. Vamos fechar a igreja porque
é um lugar onde tem muita aglomeração e um lugar onde o foco de contágio é muito forte. Eu acho que a responsabilidade não é em si o templo religioso. A responsabilidade, se eu não quero ser contagiado, é simples, é só eu não ir para a igreja. A minha mãe, ela está lá intocada na casa dela, né? Agora parece que a igreja lá está fechada. Mas todo esse tempo a igreja estava aberta. Ela não foi nenhum dia. Claro, ela é uma pessoa de risco, né? A sua idade, ela vai fazer o quê? Tá certo ela. Né? Não vou obrigar ela a ir à igreja. Então é pessoal de cada um. Agora, quem vai, eu acho que a liderança evangélica ela tem que ser um pouquinho mais séria. Né? Porque não é só a questão da igreja. O cara que vai no mercado, todos nós, eu vou no mercado, compro essa água aqui. Pode ser que o vírus está aqui, ou peguei, não passei o álcool e coloco a mão no nariz. Pô, então eu estou propenso a ser contaminado, ou seja na igreja, ou seja na lotérica, ou seja no mercado, em qualquer lugar. Né? É claro que existe uma questão econômica do país. Eu acho que o lockdown, Rafa, não funciona. Eu vou dar o exemplo aqui do Brasil, do Peru. Tá? Eu peguei um dado aqui atualizado hoje, né? Um dado que você põe no Google e a questão estatística mundial do Peru e do mundo. A cada 1 milhão de mortes pelo Covid no Brasil hoje, eu peguei esse dado hoje, 1.362 pessoas. O Peru, a cada 1 milhão, 1.523. E o Peru foi o primeiro país da América Latina a decretar estado de emergência e colocar lockdown. Eu estava numa viagem, cara. Eu tive que vir de madrugada, porque no outro dia começava. O presidente saiu, anunciou, e não é que nem aí, parece que o presidente, não sei, parece que ele não tem poder nos estados, os estados, o governador ou o prefeito tem a lei municipal. Aqui não, o presidente falou, é nacional. Você está entendendo? Então, em número de proporção, o Peru agora não, mas ele chegou lá no mês de novembro, se eu não me engano, ele chegou por cada 1 milhão. Seu maior país no mundo em número de mortes, né? Pela proporção. E o lockdown aqui é coisa de louco, velho. Coisa de louco. Você está entendendo? Então, não é que funcionou. Eu acho que é uma questão psicológica. Não é para sair, o cara tem que fazer o necessário. Meu, nós estamos numa guerra. Parte, né? Nós estamos numa guerra, é isso que a população tem que entender. O brasileiro não é o problema, não sei. Acho que, claro, os governantes aí têm a sua responsabilidade, mas, em primeiro lugar, o brasileiro ele tem que ter um pouquinho mais de consciência. Meu, nós estamos numa guerra. Não é algo que está acontecendo no Brasil, Rafa. É o mundo. Mano. O mundo inteiro está passando por isso. Aí entra a crise financeira. Questão, por que não funcionou aqui o lockdown? A cultura. O peruano não é que nem nós. Você vai lá no mercado, lá, esses hipermercados, você compra um frango congelado, um frango fresco. O peruano não come assim. Ele come o frango matado no dia. Você está entendendo? Não é que nem nós, às vezes, nós compramos carne aí para a semana inteira. Não, ele não come assim. É algo cultural. Então, não funcionou aqui. Né? Claro que existe uma questão cultural. Nesse tempo, o Peru tem um histórico de terrorismo, né? O Peru é um dos maiores produtores do mundo hoje, não sei se pode falar aqui, do pó branco, né? Eu conheço esses lugares, aqui tem um lugar que você pode pesquisar depois aí pela internet, o que é o Braio, existe o terrorismo é muito forte ainda, né? De uma maneira camuflada, a questão da coca, ela produz mais hoje que a Colômbia. Então, nós observamos que não é esse extremo que vai evitar o contágio. Né? Não funcionou. Hoje ainda nós estamos. Agora, do dia 1º ao dia 4, que é a Semana Santa, o presidente ontem já falou, não sai ninguém. Pronto. Ele é ateu, né? Um ateu declarado, respeita a posição dele, né? Um ateu evitando que as pessoas saiam na Semana Santa, porque é um país muito envolvido com a sua idolatria, então eles têm aquelas passeatas nas ruas. Para evitar toda essa aglomeração, ele já disse, não sai ninguém. Então, do dia 1º ao dia 4, é o extremo que nós chamamos. Né? Aqui nós não fazemos que nem aí, fase vermelha, laranja, que é
extremo, alto extremo, de risco, entendeu? Nós temos essa posição. Então, quem sabe a pergunta que você fez, se eu sou a favor ou não, eu vou para dois lados aqui, a igreja espiritual, a igreja bíblica, que eu procuro viver ela, que eu procuro ser parte dela, né? Essa igreja não precisa das quatro paredes, você entendeu? Não precisa disso. Mas a igreja religiosa, os hipócritas de plantão que estão aí, esses caras precisam, né? Não estou dizendo que todos são hipócritas e são religiosos. Tem muito cara sério aí que ele, de fato, a denominação que eu pertenço, aí em Várzea Paulista, que é a que tem essa obra aqui no Peru, ela distribui mais 350 cestas básicas, tá? Por mês. E uma boa parte dela não é para pessoas que faz parte da comunidade. Eu falo isso porque eu pastoreei aí e pessoas não da comunidade. Se um familiar, o pastor, sabe o quê? Tem um conhecido, um parente meu está desempregado, ele pode receber cesta da igreja também? Faz a fichinha dele lá, o pessoal da área social vai lá, visita, não, ele precisa, e distribui. Então, existe a área social, existe a área física, então existe igrejas sérias, mas eu vejo, através das redes sociais, esses picareta de plantão, irmão, estão desesperados, entendeu? Mas acho que em qualquer lugar, né? Eu acho que é que a igreja acaba sendo mais exposta, acaba sendo muito mais crítico, né, das pessoas. Eu critico muito mais no caso da igreja, mas gente corrupta, né? Existe em qualquer lugar, em qualquer pessoa, né? Enfim, qualquer pessoa não, né? Qualquer lugar, né? Qualquer ambiente você vai encontrar, né? Não é a igreja que faz esse movimento, né? É que as pessoas associam muito a isso, né? Até porque que a palavra denominação, templo, ela foi associada à igreja, mas biblicamente e teologicamente, a igreja não é esse templo físico. A igreja não é essa raça de corruptos que está aí de plantão, né? Isso é normal, a igreja americana passou por isso, a Europa passou por isso. Então eu entendo no sentido e no quesito espiritual, que é o próprio Deus falando, ó, juízo, hein? Vocês vão chegar diante de mim. Todos vão comparecer diante de mim, velho. E aí não é o seu jatinho que vai passar aqui a mão em cima de você, não, vai para lá. Não, todos nós. Então, o juízo vai vir. E eu tenho por certo que cada país Deus trata de uma maneira diferente. Entendeu? A igreja perseguida, nos países que os irmãos, mais de 10, 20, 40 anos, não se pode se reunir. Eles se reúnem, porque aí entra aquele quesito que eu te falei, comunhão. Isso faz parte do cristianismo, comunhão. E se lá na China, alguns países não me lembro, alguns países que são considerados totalmente restritos a janela 1040, né, que nós chamamos a questão dos cristãos se reunir, meu, quando a polícia chega, mata eles, eles morrem com alegria, cara. Porque no sentido espiritual, eu entendo que o céu é melhor, né? Essa loucura eu creio. Possa ser que alguém vai me ouvir e falar assim, pô, esse cara é louco, não existe isso. Amém. É melhor eu morrer crendo que existe, entendeu? E se não existir, pelo menos, né? É melhor crer pensando que existe. E se existir, eu vou, né, desfrutar de uma eternidade de paz. E se não existir, eu morri crendo. E se existir um inferno, aquele cara que não creu nem no céu nem no inferno, e se de fato existir um inferno, velho, esse cara vai se queimar lá. Então, eu creio nessa loucura. Então, eu vejo os países perseguidos, onde os caras não podem se reunir, quando a polícia chega, o governo chega, alguns são mortos para negar a sua fé, né? E muitos negam a fé. São o caviar, o figurete, aqui na expressão no espanhol, nós chamamos esses caras figuretes, só quer se aparecer. Esses caras têm medo de estar fechado, você está entendendo? Esses caras têm medo. Mas o crente bíblico que procura levar a sua vida comprometida com a Bíblia, meu, o que vier é lucro. Como o apóstolo Paulo falou, morrer para mim é lucro, velho. Você entendeu? Irmão, só se você saber, o mundo que a gente vive é um caos, que lá não vai ter nada disso, a Bíblia diz não haverá dor, não haverá enfermidade. É essa loucura, cara, que me alucina. Você está entendendo? Que é muito mais forte do que as coisas que eu usava. Não, mas é bem isso mesmo. Bom, Alex, brigadão aí por ter participado. Foi um papo super, 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 super
proveitoso, né? Achei muitas dúvidas que eu tinha, acho que quem vai assistir também vai se identificar bastante com esse programa aqui. É, novamente, eu agradeço de verdade por ter participado, eu gosto muito de você, você sabe disso, já falei várias vezes isso para você, te acompanho aí, e, cara, de verdade, muito obrigado. Legal, para mim foi um prazer, viu? É, eu também acompanho quando você começou o trabalho de marketing, via umas coisas que o marketing exige, né? Você ser meio escrachado, não sei se essa palavra no português, e eu gosto disso, admiro o trabalho que vocês fazem e que Deus abençoe, sucesso nessa jornada, esse desafio, né? O segredo, Rafa, não é começar, o segredo é terminar. Então, traça um foco, vai em cima dele, entendeu? E persevera, né? Olha para trás e vê que atrás de você existem pessoas que te querem, pessoas que querem o seu sucesso, né? Quem são? Muitas das vezes, cara, são aqueles que cabem dentro da sua mão e pode ser que você contar, vai sobrar dedo. São essas pessoas pela qual você luta, você quer o melhor. Então, vai em frente. Esse programa aí, sucesso. Que Deus te abençoe muito, ok? Muito obrigado.